A manipulação é uma prática antiga usada tanto em contextos sociais quanto políticos, com o objetivo de influenciar o comportamento das pessoas. Ela opera nas profundezas do subconsciente, explorando as fraquezas da psicologia e gatilhos emocionais. E para entender a manipulação é fundamental compreender a psicologia humana, e é o fundamento básico da mente sob pressão. Nosso cérebro está programado para buscar recompensas e evitar punições. Essa programação está enraizada nos centros primitivos do cérebro, como o sistema límbico, que é responsável pelas respostas emocionais, e o núcleo accumbens, que controla o sistema de recompensa. Quando somos expostos a estímulos que prometem prazer, o alívio de algum tipo de dor, nossa mente tende a focar quase exclusivamente nesses estímulos, muitas vezes sem percebermos o que está por trás deles. A manipulação funciona ao capitalizar essa propensão natural. Em muitas situações, não percebemos que estamos sendo manipulados porque a nossa atenção está voltada para as possíveis recompensas, seja ela emocional, financeira ou social. Por exemplo, ao comprar um produto, muitas vezes não estamos conscientes de que estamos respondendo a uma campanha de marketing cuidadosamente estruturada para evocar emoções de desejos, exclusividade ou até mesmo medo de perder uma oportunidade, conhecido como FOMO, ou Fear of Missing Out. Esse tipo de manipulação pode ser sutil, mas é extremamente eficaz, já que aproveita das vulnerabilidades emocionais de uma pessoa. Outro aspecto central na psicologia da manipulação é a cognição social, que é a maneira como processamos e armazenamos informações sobre outras pessoas e situações sociais. Os manipuladores frequentemente usam isso ao seu favor, adaptando a sua abordagem conforme o seu alvo. Eles sabem que a percepção das pessoas é frequentemente distorcida por preconceitos e vieses cognitivos, como o efeito halo, onde uma característica positiva, como o carisma ou simpatia, pode fazer com que a gente julgue as pessoas de forma favorável em outros aspectos. Esse viés é um dos alicerces da manipulação, pois os manipuladores eficazes constroem uma imagem ou narrativa ao redor de si mesmos que torna difícil de serem vistos de forma negativa. Uma vez que confiamos em alguém ou simpatizamos com ele, tendemos a baixar a guarda e aceitar as sugestões ou influências de forma mais fácil. O processo de viés de confirmação reforça essa dinâmica, pois a gente busca inconscientemente informações que confirmam as nossas impressões ou crenças pré-estabelecidas. Sob pressão, o processo de tomada de decisão da mente muda de maneira significativa. Quando estamos sob estresse ou em situações emocionalmente carregadas, o cérebro entra em um estado de luta ou fuga, priorizando respostas mais rápidas ao invés de raciocinarmos de maneira mais profunda. Nesse estado, as pessoas elas tendem a agir mais por instinto do que pela lógica, o que torna mais fácil serem manipuladas. E é por isso que, em contextos de venda, por exemplo, muitas vezes os vendedores criam um senso de urgência, como, por exemplo, últimas unidades, oferta por tempo limitado, para incentivar decisões rápidas e geralmente não pensadas. Esses fenômenos não ocorrem apenas em compras, mas também em decisões relacionadas a relacionamento e a trabalho. Manipuladores habilidosos sabem como criar esses ambientes de alta pressão para obter os resultados desejados. No caso das relações pessoais, uma pessoa manipuladora pode jogar com o medo do abandono, dizendo: se você não fizer isso, talvez não possamos mais continuar juntos, induzindo a outra pessoa a tomar uma decisão impulsiva movida pela ansiedade de perder o relacionamento. A dissonância cognitiva desempenha um papel crucial e ela ocorre quando as nossas ações não estão de acordo com nossas crenças e os nossos valores, gerando esse desconforto interno que, por sua vez, a gente tenta resolver. E os manipuladores costumam usar essa tensão para induzir as mudanças no seu comportamento. E ao colocar alguém em uma posição onde as suas ações estão em conflito com seus valores, a pessoa pode ser levada a ajustar a sua maneira de pensar para alinhar suas ações com essa nova narrativa, muitas vezes imposta por aquele que manipula. Também tendo o princípio da reciprocidade, que está profundamente enraizado na psicologia humana. Se alguém faz algo por nós, sentimos uma pressão interna para retribuir o favor.
mesmo que não tenhamos pedido ajuda. Manipuladores exploram esse impulso oferecendo favores não solicitados ou pequenos presentes, esperando em troca que a pessoa se sinta em dívida e esteja mais disposta a concordar com seus pedidos futuros. Isso é particularmente visível em campanhas de caridade ou vendas agressivas, onde algo de valor simbólico é oferecido gratuitamente, gerando uma obrigação percebida. Entender a psicologia da manipulação, portanto, requer uma análise cuidadosa dos mecanismos cerebrais e dos padrões comportamentais que tornam as pessoas vulneráveis, desde respostas automáticas a recompensas e também punições, e até a forma como tomamos decisões sob pressão. Essas são as áreas onde os manipuladores mais habilidosos operam, muitas vezes de maneira quase invisível. E é precisamente essa invisibilidade que torna a manipulação tão perigosa e difícil de evitar. E qual a semelhança entre cassinos e vida cotidiana? Quando pensamos em cassinos, imaginamos luzes brilhantes, sons de máquinas e promessas de riquezas fáceis. No entanto, os cassinos são mais do que simples locais de diversão. Eles são ambientes cuidadosamente projetados para manipular o comportamento humano. Ao analisarmos as táticas utilizadas pelos cassinos para prender os jogadores em ciclos de apostas, podemos ver paralelos claros com situações cotidianas que também usam essas táticas de manipulação para nos influenciar. Esse paralelo revela como a manipulação se infiltra em diversos aspectos da nossa vida, desde decisões financeiras até relacionamentos. Os cassinos, eles são construídos para capturar a atenção dos jogadores e mantê-los envolvidos o máximo de tempo possível. Uma das táticas mais notórias é a falta de relógios e janelas, eliminando qualquer referência ao tempo, permitindo com que as pessoas percam a noção de quanto tempo estão jogando. Além disso, o layout dos cassinos é projetado como um labirinto, com máquinas, caça-níqueis e mesas de jogos estrategicamente colocadas para maximizar a exposição do jogador a diferentes estímulos de jogos. Isso estimula a curiosidade e aumenta as chances de uma pessoa apostar em múltiplas opções. Aqui, a chave é criar um ambiente onde o jogador sinta que está no controle, enquanto na realidade ele é influenciado pelo design do espaço. Esse tipo de manipulação espacial também ocorre na vida cotidiana, especialmente em ambientes de varejo e plataformas digitais. Lojas físicas, por exemplo, são desenhadas para levar o cliente a passarem por produtos de impulso, como doces ou pequenos eletrônicos, antes mesmo de chegar ao caixa, capitalizando o cansaço e a distração do comprador para aumentar as vendas. Em plataformas online como redes sociais, o design das interfaces é pensado para maximizar o tempo que o usuário passa interagindo com o conteúdo. Isso é feito através de algoritmos que oferecem recompensas emocionais constantes, como curtidas, comentários, ou sugerem conteúdos semelhantes ao que ele já consumiu, reforçando esse ciclo de dependência. Outro aspecto central nos cassinos é o reforço intermitente, que é a técnica poderosa onde as recompensas são distribuídas de maneira aleatória. Nas máquinas caça-níqueis, por exemplo, os prêmios não seguem um padrão previsível. O jogador continua apostando, pois mesmo que não ganhe na maioria das vezes, a expectativa de uma grande vitória o mantém jogando. A incerteza que alimenta essa excitação e essa dinâmica faz com que muitos jogadores se envolvam mais profundamente no ciclo de apostas, sempre esperando que a próxima rodada traga a tão esperada vitória. Na vida cotidiana, o reforço intermitente também está presente especialmente em plataformas de mídias sociais e aplicativos de namoro. Em redes sociais como o Instagram ou TikTok, os usuários não recebem a mesma quantidade de curtidas ou comentários a cada postagem, o que cria uma expectativa constante. A cada vez que o usuário faz uma nova postagem, ele aguarda a reação do público, sem saber se será bem recebido ou não. Esse ciclo de incerteza é viciante, pois a próxima curtida ou comentário positivo pode estar apenas a um clique de distância. Da mesma forma, em aplicativos de namoro como o Tinder, a incerteza sobre quem será o próximo match faz com que os usuários continuem deslizando para a direita, sempre na espera de encontrar uma conexão significativa.
Outro ponto são as recompensas emocionais. Em cassinos, os jogadores não estão apenas apostando dinheiro, eles estão em busca de uma sensação de euforia. Ganhar, mesmo que seja uma pequena quantia, libera a dopamina no cérebro, criando uma sensação de prazer e realização. E essa liberação de dopamina cria uma dependência, fazendo com que o jogador queira reviver essa sensação de novo e de novo. O problema é que, quanto mais jogam, mais os jogadores precisam apostar para experimentar o mesmo nível de euforia, o que muitas vezes leva ao vício. E na vida cotidiana, essa mesma dinâmica ocorre quando buscamos recompensas emocionais em várias formas. Pode ser a sensação de aceitação nas redes sociais, o prazer de fazer uma compra impulsiva ou a euforia de começar um novo relacionamento. As empresas e plataformas digitais sabem disso e usam essa necessidade de prazer para nos manter engajados em seus serviços. Por exemplo, os sites de comércios eletrônicos oferecem descontos limitados, que criam um senso de urgência e recompensam emocionalmente os compradores com a ideia de que estão economizando dinheiro. As redes sociais, por sua vez, recompensam seus usuários com a aprovação social, em formas de curtidas, compartilhamentos, comentários, alimentando a necessidade de validação externa. Em última análise, tanto nos cassinos quanto na vida cotidiana, a manipulação é eficaz porque joga com as emoções humanas básicas. O desejo de recompensa, o medo da perda, a busca por validação. As táticas de manipulação usadas pelos cassinos são replicadas em várias áreas da nossa vida. E quanto mais conscientes estivermos dessas táticas, mais poderemos resistir a elas. No entanto, essa resistência não é fácil, pois a manipulação é muitas vezes sutil e atua nas partes mais primitivas do nosso cérebro. Isso pode nos levar a agir impulsivamente, mesmo quando sabemos racionalmente que deveríamos parar. No cotidiano, essas táticas de manipulação podem ser encontradas em locais inesperados, como na publicidade, nas interações sociais e até nas decisões financeiras. Assim como no cassino, onde as promessas de uma vitória iminente mantêm os jogadores presos a um ciclo de apostas, a vida moderna nos envolve em ciclos de consumo e validação constante. E entender esses mecanismos é o primeiro passo para retomar o controle das nossas escolhas e evitar cair nas armadilhas de quem quer nos manipular. A manipulação nas relações pessoais é uma das formas mais sutis e impactantes de controle psicológico, diferente dos cassinos e das interações comerciais, onde a manipulação é frequentemente motivada por ganhos financeiros. Nas relações interpessoais, o objetivo pode variar desde a manutenção de poder emocional até a preservação de um relacionamento tóxico. A manipulação emocional é especialmente perigosa porque frequentemente se desenvolve em contextos de proximidade e de confiança, tornando-se assim difícil detectar e ainda mais complicado de se libertar. Uma das formas mais comuns de manipulação em relações pessoais é o gaslighting, um termo que se refere ao ato de fazer alguém duvidar da própria realidade. O gaslighting ele pode ser extremamente insidioso, porque geralmente acontece de maneira gradual, começando com pequenas negações de eventos ou sentimentos, até evoluir para uma distorção completa da realidade. Por exemplo, um manipulador pode afirmar que algo que aconteceu não aconteceu de fato, ou que a outra pessoa está exagerando, levando a questionar a sua própria percepção dos fatos. Com o tempo, a vítima de gaslighting pode perder a confiança em sua própria memória e no seu próprio julgamento, tornando-se cada vez mais dependente do manipulador para definir o que é real em seu mundo. Além do gaslighting, outra tática comum é o controle emocional através da culpa. Manipuladores habilidosos frequentemente usam a culpa para obter o que desejam em um relacionamento. Eles fazem com que a outra pessoa se sinta responsável por seu bem-estar emocional, levando a acreditar que, se não atender às suas necessidades, está causando sofrimento. Isso pode se manifestar em frases como: "Se você realmente me amasse, faria isso por mim." Ou em frases como: "Você sabe o quanto isso me machuca, porque você não pode mudar." E com o tempo, essa culpa pode se tornar uma ferramenta poderosa, fazendo com que a vítima ceda repetidamente às demandas do manipulador, mesmo que vá contra os seus próprios desejos e interesses.
Essa dinâmica de culpa também é reforçada por uma prática conhecida como triangulação, onde o manipulador envolve uma terceira pessoa ou a ideia de uma terceira pessoa para criar ciúmes ou insegurança na vítima. Por exemplo, em um relacionamento romântico, o manipulador pode falar repetidamente sobre o interesse de outras pessoas ou mesmo dar atenção exagerada a amigos ou conhecidos, fazendo com que a vítima se sinta ameaçada e substituível. Isso coloca a vítima em uma posição de fraqueza, onde ela pode tentar compensar essa insegurança fazendo mais para agradar o manipulador e perpetuando esse ciclo de controle. Além dessas táticas, há também o uso de elogios e recompensas intermitentes para manter o controle emocional. Em muitas relações manipuladoras, o manipulador não é sempre abusivo. Ele alterna entre comportamentos negativos e positivos, o que confunde a vítima. Em um momento, ele pode ser carinhoso e atencioso, dando à vítima a impressão de que tudo está bem e que o relacionamento está voltando aos eixos. No entanto, logo em seguida, o manipulador pode se tornar frio e agressivo. Essa alternância entre carinho e agressão faz com que a vítima continue investindo emocionalmente na relação, sempre esperando pelo próximo momento de afeto. Esse padrão é semelhante ao reforço intermitente utilizado em cassinos, onde a incerteza sobre quando ocorrerá a próxima vitória mantém a pessoa envolvida no ciclo de manipulação. Outro aspecto que merece atenção é o isolamento social, uma tática usada por manipuladores para enfraquecer as redes de apoio da vítima. Ao isolar pessoas de amigos, familiares e outras influências externas, o manipulador se torna a principal, às vezes até a única, fonte de apoio emocional e validação. Isso pode ser feito de maneira sutil, como sugerir que os amigos da vítima não são bons para ela, ou de forma mais direta, criticando abertamente as pessoas com quem a vítima se relaciona, incentivando o afastamento. Quando a vítima se torna dependente emocionalmente do manipulador e perde o contato com outras fontes de apoio, fica ainda mais difícil sair do relacionamento abusivo, já que ela não tem mais uma rede de segurança para oferecer perspectiva ou suporte. O uso do silêncio como forma de punição também é uma ferramenta comum nas relações manipuladoras. Manipuladores podem ignorar ou se recusar a falar com a vítima como maneira de punir o comportamento que consideram inadequado. Esse tratamento de silêncio cria uma tensão emocional, onde a vítima se sente ansiosa para resolver a situação e restaurar a comunicação. O problema é que, ao ceder a essa manipulação, a vítima muitas vezes acaba se desculpando ou mudando o seu comportamento, mesmo que não tenha feito nada de errado. Isso reforça o ciclo de controle e de subordinação. Uma das consequências mais devastadoras da manipulação emocional é o esgotamento psicológico. As vítimas de manipulação em relacionamentos pessoais frequentemente relatam se sentir mentalmente e emocionalmente exaustas. Isso acontece porque a manipulação constante, com suas flutuações emocionais e os jogos de poder, drena a sua energia mental. Ela se encontra em um estado de vigilância contínua, sempre tentando prever o próximo movimento do manipulador, ou ajustar o seu próprio comportamento para evitar conflitos. Desse desgaste emocional pode levar a problemas mais graves, como ansiedade crônica, depressão e baixa autoestima, enfraquecendo ainda mais a capacidade da vítima de sair do relacionamento. E finalmente é importante mencionar que a manipulação emocional pode ser disfarçada como amor ou preocupação. Manipuladores frequentemente justificam seu comportamento como uma forma de cuidar ou proteger a outra pessoa. Por exemplo, podem dizer algo como: "Eu só quero o melhor para você", ou "Eu estou fazendo isso porque eu te amo". Esse disfarce faz com que a vítima sinta que o comportamento manipulador é um sinal de afeto, em vez de uma tentativa de controle. Isso torna extremamente difícil da vítima reconhecer que está sendo manipulada, já que ele associa o comportamento tóxico com sentimentos de carinho e preocupação. Concluímos que a manipulação emocional nas relações pessoais é uma prática destrutiva que pode ter consequências de longo prazo, desde gaslighting até o uso da culpa e isolamento. Essas táticas são projetadas para enfraquecer a vítima e mantê-la sob controle do manipulador. O reconhecimento dessas táticas é o primeiro passo para se libertar do ciclo de manipulação.
mas também é necessário o apoio de pessoas como amigos e familiares também. E como já vimos, as táticas de manipulação podem ser encontradas em diversos aspectos na vida, desde relacionamentos pessoais até um ambiente de trabalho em situações de vendas. No entanto, assim como é possível identificar esses jogos, também é possível desenvolver estratégias para escapar deles. E uma das principais estratégias para escapar desses jogos mentais é a autoconsciência. Isso significa desenvolver uma profunda compreensão de si mesmo, das suas vulnerabilidades e como as suas emoções influenciam as suas decisões. Quando estamos mais conscientes dos nossos pontos fracos, somos menos propensos a cair nas armadilhas emocionais ou psicológicas preparadas por manipuladores. Por exemplo, uma pessoa reconhece que tem a necessidade constante de validação externa e pode começar a observar como essa necessidade a deixa vulnerável a elogios falsos ou a comportamentos manipuladores. Portanto, praticar a autoconsciência é fundamental para perceber os momentos em que estamos sendo manipulados. E essa autoconsciência pode ser treinada por meio de práticas de reflexão e de autoanálise. Reservar um momento diário para refletir sobre as suas interações com os outros e como elas afetam emocionalmente pode revelar padrões de comportamentos manipulativos. Além disso, manter um diário pode ser útil para reconhecer os gatilhos emocionais e como certas pessoas ou situações costumam ativar essas respostas. Com o tempo, essa prática e essa reflexão pode criar uma espécie de radar interno para detectar quando algo parece errado ou quando você está sendo influenciado a agir contra os seus próprios interesses. Outra estratégia poderosa é construir resiliência emocional. Manipuladores geralmente se aproveitam de momentos de fraqueza emocional ou de estresse. Quando alguém está emocionalmente esgotado, tende a tomar decisões baseadas em emoções ao invés de usar o raciocínio lógico. Isso significa que uma mente resiliente é muito mais difícil de ser manipulada. A resiliência emocional pode ser construída por meio de diversas práticas, como a meditação, mindfulness e exercícios físicos regulares, o sono adequado e uma dieta equilibrada. Esses hábitos não apenas fortalecem o corpo e a mente, mas também ajudam a manter uma perspectiva clara, mesmo diante de situações emocionalmente desafiadoras. E uma das estratégias mais eficazes para evitar manipulações são as definições de limites. Manipuladores frequentemente testam os limites das pessoas, tentando ver até onde pode ir antes de enfrentarem alguma resistência. Ser firme em seus limites pessoais e profissionais é uma maneira de demonstrar que você não será facilmente controlado ou manipulado. Esses limites podem ser expressos verbalmente, mas também de maneira não verbal, por meio de uma linguagem corporal confiante e de atitudes assertivas. Por exemplo, se alguém constantemente tenta impor a sua opinião ou influência sobre você, é importante ser claro e direto ao afirmar sua posição e deixar claro o que você considera aceitável ou inaceitável. Isso pode parecer desconfortável no início, especialmente para aqueles que têm dificuldade em dizer não, mas com o tempo isso cria uma barreira que impede jogos mentais de penetrar ela. E uma parte essencial dessa defesa contra a manipulação envolve o desenvolvimento de hábitos mentais saudáveis. Isso inclui adotar uma mentalidade de questionamento crítico, perguntando a si mesmo: por que eu estou fazendo isso? Ou perguntas como: essa decisão está alinhada com os meus valores, os meus objetivos a longo prazo? Ao você se fazer essas perguntas com frequência, você está fortalecendo a sua capacidade de tomar decisões de forma mais independente e menos influenciada por fatores externos. Manipuladores adoram quando suas vítimas agem de forma automática, sem questionar suas motivações, e desenvolver o hábito de refletir sobre as suas escolhas antes de agir é uma excelente maneira de evitar cair em armadilhas mentais. Outra ferramenta valiosa e que eu gosto muito é aprender a reconhecer técnicas de comunicação passivo-agressivas ou técnicas de desvio.
Manipuladores frequentemente utilizam técnicas de desorientação emocional e de transferência de culpa. Por exemplo, eles podem tentar mudar de assunto ou inverter a narrativa para fazer você sentir culpa ou sentir-se confuso. Ser capaz de identificar essas manobras e, em vez de reagir emocionalmente, trazer a conversa de volta ao ponto central é uma maneira de desarmar essas táticas. Isso requer calma, clareza mental e confiança da própria posição. Em termos de relacionamentos interpessoais, um aspecto crucial é a construção de uma rede de apoio saudável. Manipuladores adoram isolar suas vítimas, fazendo-as se sentir sozinhas e que a sua visão de mundo está totalmente errada. Ter um círculo confiável de amigos, familiares ou até mentores ajuda a fornecer uma perspectiva externa, permitindo que você veja manipulações que, de outra forma, não poderia perceber. Essa rede de apoio também pode ser uma fonte de encorajamento, oferecendo conselhos e suporte emocional quando você precisa lidar com indivíduos manipuladores. E por último, mas extremamente importante, é a educação contínua. É uma das melhores formas de evitar manipulações, e quanto mais conhecimento você tiver sobre técnicas de manipulação e sobre o comportamento humano, mais preparado você estará para identificá-las e resistir a elas. Ler livros sobre psicologia, comunicação, persuasão e até aqui mesmo, nesse canal você vai ver sobre desenvolvimento pessoal, sobre influência, sobre como você desenvolver o seu poder pessoal, persuasão e manipulação, que é o que você está vendo agora. Isso vai trazer para você insights valiosos sobre pessoas que tentam influenciar umas às outras. Além disso, participar de cursos, seminários também. E se você quer aprender cada vez mais, toca no link que está aqui na descrição e entra para a comunidade A Tríade, e lá eu vou ensinar de maneira mais profunda sobre esses assuntos também. E quando você consegue identificar e neutralizar esses jogos, está se protegendo de influências externas e negativas, se capacitando a tomar decisões com base nos seus próprios valores e objetivos. E para mais conteúdos que te ensinam sobre como desenvolver a sua capacidade de influência, já sabe o que fazer. Deixa o seu like porque deu trabalho enorme fazer esse vídeo, e se inscreve no canal porque vai sair bem mais vídeos assim. Até o próximo vídeo e que os jogos comecem.